Era uma noite abafada em Ouagadougou. A cidade parecia suspensa no tempo, como se algo importante estivesse prestes a acontecer, embora ninguém soubesse exatamente o que. Dentro do Palácio Presidencial, Ibrahim Traoré lia relatórios em absoluto silêncio. A maioria tratava de pressões internacionais, sanções disfarçadas e operações encobertas. Aquelas ameaças não eram novidade para ele, mas havia algo incomum no ar daquela noite. Um pressentimento estranho o acompanhava. Quando o telefone tocou, ele imediatamente percebeu que não se tratava de uma chamada qualquer. Na tela, apenas 2 letras: NGE. Ele atendeu com cautela. Do outro lado, uma voz familiar, calorosa, quase fraternal. "Meu irmão Ibrahim, como você está?" Saudou o presidente da Nigéria. Traoré apertou os olhos, desconfiado. Tinubu não tardou a revelar o motivo da ligação. "Essa crise com a CDAO podemos resolver entre nós dois, aqui em Abuja." O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. Após a ligação cair, Traoré não retornou aos papéis. Caminhou até a janela. Lá fora, a cidade dormia, mas seus sentidos estavam em alerta máximo. Ele sabia que era tarde demais para convites amigáveis. Sem hesitar, pegou um segundo telefone e contatou diretamente o chefe da Inteligência Nacional. Sua voz foi firme e objetiva. "Quero monitoramento total de todas as ações diplomáticas francesas em Abuja. Observação constante no aeroporto. Interceptação de rádio. Rastreamento de sinais criptografados. Se for uma armadilha, quero identificar antes de ser atingido." Do outro lado da linha, o diretor respondeu com precisão militar: "Entendido, senhor." Enquanto isso, centenas de quilômetros ao sul, uma nova ligação acontecia. Uma que Traoré jamais escutaria. Um agente francês falava em voz baixa, quase um sussurro: "Assim que ele pousar, impeçam qualquer movimentação. Isolem o avião, bloqueio total. O resto nós resolvemos rapidamente." O contato nigeriano respondeu de forma seca: "Compreendido. Ele nem chegará a tocar o solo." A armadilha estava montada. Um convite travestido de confraternização. Um aperto de mão com algemas invisíveis. Um plano elaborado para capturar o único homem que a França não conseguia controlar. Mas o que ninguém sabia era que Traoré já observava tudo. E ao contrário do que pensavam, ele não caminharia às cegas para dentro de uma emboscada. Enquanto agiam nas sombras, ele arquitetava seu próprio contra-ataque. Um plano capaz de abalar todo o continente. Se você gosta de histórias como esta, inscreva-se no canal e comente de onde está nos assistindo. Enquanto os dias passavam em aparente tranquilidade, o mundo acreditava que tudo seguia normalmente. Mas dentro dos corredores da inteligência de Burkina Faso, os sinais contavam uma história diferente. Veículos sem identificação circulavam próximo ao hangar diplomático em Abuja. O embaixador francês estendia os horários da embaixada além do normal. Mensagens encriptadas cruzavam canais internos contendo ordens vagas, porém urgentes. A operação tinha um nome: estabilização. Oficialmente parecia apenas uma cúpula diplomática de rotina, mas nos bastidores o enredo era completamente outro. Havia urgência, havia medo. Eles sabiam que essa era sua única chance de capturar Ibrahim Traoré. Cada detalhe da operação foi meticulosamente planejado. A equipe de segurança nigeriana recebeu instruções claras. Nada de imprensa, nenhuma exposição pública, apenas uma retenção protocolar. Tudo seria feito no mais absoluto silêncio. Enquanto isso, em Ouagadougou, nenhuma nota oficial foi emitida. Nenhum anúncio de viagem, nenhuma agenda pública. Apenas um silêncio ensurdecedor. Mas às 11h43 da manhã, um jato com a bandeira de Burkina Faso decolou da capital. A imprensa internacional captou o voo em tempo real. Presidente Traoré rumo a Abuja para a cúpula de paz com a CDAO. As manchetes se espalharam rapidamente. Jornalistas se posicionaram no aeroporto da Nigéria. E nos bastidores, os agentes ajustavam os últimos detalhes da interceptação. O plano era direto. Assim que Traoré desembarcasse, seria conduzido a uma sala reservada. Nada de algemas, nada de confusão. Apenas o tempo necessário para que os bastidores entrassem em ação. A ordem era clara: ele não pode sair dali.
Num centro de comando próximo à pista, um agente da inteligência observava os monitores. Antes de tudo, quero que saiba que é o único canal dedicado a acompanhar todos os passos dessa nova era em Burkina Faso e no continente africano. Se você quer continuar acompanhando os desdobramentos dessa revolução histórica, inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o mundo. Viva Traoré! Viva a nova África! Vamos continuar. Após a divulgação de documentos que evidenciavam comissões ilegais e extratos bancários comprometendo figuras políticas de Burkina Faso, a população de Ouagadougou tomou as ruas em protesto. Milhares de manifestantes cercaram o escritório do Banco Mundial, exigindo a devolução dos recursos desviados. Estudantes universitários exibiam faixas em apoio ao presidente Ibrahim Traoré, enquanto mulheres batiam panelas em sinal de revolta. Nas redes sociais, a hashtag número Banco Mundial Devolva Nosso Dinheiro alcançou o topo dos trending topics globais, refletindo a indignação generalizada. A repercussão ultrapassou as fronteiras do país. Líderes africanos manifestaram solidariedade a Burkina Faso. O presidente do Mali, Assimi Goïta, declarou que seu país também foi vítima de esquemas semelhantes e propôs uma ação conjunta. O líder do Níger, Abdourahmane Tiani, sugeriu uma reavaliação das relações com o Banco Mundial por todos os países do Sahel. Mamadi Doumbouya, presidente da Guiné, afirmou que seguiria passos semelhantes aos de Traoré, enfatizando a necessidade de a África gerir seus próprios recursos. Até mesmo o veterano presidente de Uganda, Yoweri Museveni, elogiou a iniciativa de Traoré, considerando-a um passo necessário, embora tardio. Em resposta, o Banco Mundial convocou uma reunião de emergência em sua sede em Washington. O presidente da instituição, Ajay Banga, reuniu diretores regionais para discutir o risco de um efeito dominó na África. A presidente do FMI, Kristalina Georgieva, pediu moderação por parte de Burkina Faso, mas sua declaração foi recebida com críticas, sendo vista como uma tentativa de manter o status quo neocolonial. A França enviou um conselheiro especial a Ouagadougou, mas Traoré recusou-se a recebê-lo, afirmando que primeiro resolveria as questões com o Banco Mundial antes de tratar de assuntos bilaterais. No mesmo dia, James Morrison, diretor regional do Banco Mundial para a África Ocidental, tentou deixar o país discretamente. No entanto, forças de segurança interceptaram sua saída no aeroporto, confiscaram seu passaporte e o conduziram de volta ao Palácio Presidencial. A situação ganhou contornos internacionais quando a China expressou apoio a Burkina Faso, afirmando que todo o país tem o direito à independência econômica. O Banco de Desenvolvimento da China ofereceu empréstimos sem juros ao país africano. A Rússia também se posicionou, classificando as ações do Banco Mundial na África como neocolonialismo e elogiando a coragem de Traoré. À noite, documentos confidenciais do Banco Mundial vazaram nas redes sociais, revelando estratégias para manter países africanos endividados indefinidamente. O dossiê, intitulado Estratégia para manter países pobres eternamente endividados, detalhava práticas como subornos a líderes africanos, manipulação da mídia e repressão a vozes críticas. Perto da meia-noite, forças de segurança de Burkina Faso lacraram todos os escritórios do Banco Mundial em Ouagadougou, apreenderam cofres e entregaram os documentos encontrados ao Ministério Público. O presidente Traoré anunciou que medidas legais seriam tomadas contra os responsáveis, marcando um ponto de inflexão na luta do país por soberania econômica. No Tribunal da Nova Era Africana, os documentos recolhidos foram apresentados como peças centrais de um processo histórico. Eram provas incontestáveis de décadas de manipulação financeira, corrupção sistêmica e desvio de bilhões de dólares em nome de ajuda ao desenvolvimento. A União Africana, alarmada pela gravidade da situação, convocou uma reunião extraordinária em Addis Abeba. Dos 53 países membros, 41 votaram a favor do apoio total e irrestrito a Ibrahim Traoré. Um movimento diplomático inédito estava em curso. Criou-se uma comissão especial para revisar todos os vínculos do continente africano com o Banco Mundial. O clima era de ruptura, de libertação,
O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento declarou que o continente deveria criar seu próprio sistema financeiro soberano, livre de ingerências externas. Enquanto isso, em Ouagadougou, a população permanecia firme nas ruas. A noite avançava, mas ninguém recuava. Fogos acesos, panelas batendo e uma vigília silenciosa diante da sede do Banco Mundial era mantida com disciplina e fervor. Não deixaremos Morrison fugir. Component placement, gritavam os jovens em uníssono. Cartazes cobriam os muros da cidade. Nosso líder é um herói. Traoré é o novo Sankara. Era como se o espírito do grande líder pan-africanista estivesse presente novamente, encarnado naquele jovem presidente que agora fazia história. A imprensa ocidental, porém, tentava sufocar os acontecimentos. A CNN Internacional rotulava Traoré de populista, a BBC vaticinava uma iminente catástrofe econômica e o Financial Times estampava em letras frias: Burkina Faso comete suicídio econômico. Mas os veículos africanos não se calavam. Repórteres locais, corajosas e determinadas, transmitiam ao vivo, sem filtros, a verdadeira história de um povo que havia despertado. À medida que as 24 horas dadas a Morrison se esgotavam, o suspense aumentava. Notícias contraditórias saíam de Washington. Alguns diziam que o Banco Mundial recuaria e atenderia parcialmente às exigências. Outros falavam em medidas duras, como o embargo econômico. Mas o tempo corria, e com o nascer do sol sobre Ouagadougou, um novo capítulo se iniciava. Morrison, pálido e trêmulo, foi conduzido de volta ao Palácio Presidencial. A sala de reuniões estava aberta à imprensa global. Traoré o aguardava de pé, firme com o olhar fixo. Quando Morrison começou a falar, sua voz falhava. Falei com a sede. Eles aceitaram reestruturar a dívida. Podemos reduzir 50%. Mas Traoré apenas balançou a cabeça em negativa. Não quero reestruturação. Quero cancelamento. E quero a devolução dos 23 bilhões de dólares roubados. O ambiente congelou. Morrison hesitou, gaguejou. Isso é impossível. O Banco Mundial não tem essa autoridade. Foi então que o presidente de Burkina Faso se ergueu com firmeza. Então está preso, Sr. Morrison. Será julgado por crimes econômicos contra os povos africanos. Ao seu sinal, agentes da Segurança Nacional algemaram Morrison. Era um momento sem precedentes. Pela primeira vez na história, um diretor do Banco Mundial era detido por um Estado soberano. Tenho imunidade diplomática, gritava Morrison em desespero, mas recebeu apenas um olhar gelado de Traoré. Quem comete genocídio econômico não tem imunidade. Ele e sua equipe de 5 pessoas foram levados à prisão central de Ouagadougou. As imagens circularam o mundo. As bolsas de valores reagiram com pânico. As ações do Banco Mundial despencaram 12% em poucas horas. Bancos ocidentais com operações na África entraram em alerta máximo. O poder já não estava mais onde sempre esteve. Ao meio-dia, Ibrahim Traoré se dirigiu novamente ao povo. Na emblemática Praça Thomas Sankara, 100 mil pessoas o aguardavam. Em meio a tambores, danças e orações, o presidente ergueu a voz. Queridos irmãos e irmãs, hoje declaramos nossa verdadeira independência. Ninguém mais saqueará nossa pátria. Nosso ouro é nosso. Nosso urânio é nosso. Nossa terra é nossa. Usaremos cada grama de nossa riqueza para o bem do nosso povo. A multidão entrou em êxtase. Gritos de "Viva Burkina Faso livre!" ecoavam por quilômetros. Crianças dançavam, anciãos choravam, jovens batiam no peito com orgulho. Mensagens de apoio chegavam de todos os cantos da África. A revolução havia começado e não seria mais contida. Em Senegal, a juventude foi às ruas. Na Costa do Marfim, a oposição exigia o rompimento imediato com o Banco Mundial. Em Gana, universitários organizaram marchas e painéis sobre soberania financeira. O que começara como uma ousada exigência de transparência se transformava rapidamente num levante continental. O colonialismo financeiro estava sendo desafiado pela primeira vez em bloco. A prisão de Morrison se tornara um símbolo, um divisor de eras. Na sede do Banco Mundial, o caos era total. Executivos tentavam acalmar os investidores.
Mas a reputação da instituição estava manchada como nunca antes. E o temor crescia. E se outros países africanos exigissem o mesmo? Se seguissem o exemplo de Traoré? Enquanto o impacto político e econômico se alastrava, os BRICS reagiram com velocidade. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, declarou: "Apoiamos a justa luta da África pela autodeterminação econômica." O presidente brasileiro Lula da Silva convocou uma reunião de emergência e defendeu uma frente global contra o imperialismo financeiro. Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, convidou Traoré para uma visita oficial à Pretória. Em Moscou, Putin afirmou que a nova África já começou. A China anunciou uma cúpula especial com líderes africanos e prometeu investimentos sem condicionalidades políticas. Na Europa, o silêncio foi quebrado por vozes dissidentes. Parlamentares da Espanha, de Portugal e da Itália defenderam publicamente a revisão das políticas neocoloniais de seus países para com o continente africano. Em Berlim, o partido esquerda fez eco às demandas africanas. O que Burkina Faso exige não é caridade, é justiça. Em Burkina Faso, o clima era de festa. Estudantes nas escolas desenhavam retratos de Traoré. Comerciantes gritavam nos mercados: "Expulsamos o Banco Mundial." Igrejas e mesquitas realizaram orações especiais. Os mais velhos, com olhos marejados, diziam: "Desde Thomas Sankara, não víamos um líder assim." As imagens de Morrison, algemado e entrando no carro da prisão, se espalharam como pólvora. Jovens africanos comentavam: "A história está sendo escrita diante de nossos olhos." O presidente Nicolás Maduro declarou que a Revolução Bolivariana não era um fenômeno restrito à América Latina. Ela também pulsava no coração da África. Esse gesto simbólico e estratégico ganhou ecos imediatos. O líder cubano Miguel Díaz-Canel prometeu enviar médicos e professores para cooperar com o novo processo revolucionário africano. No Irã, o ministro das Relações Exteriores foi direto: "O eixo da resistência ao imperialismo está se expandindo e a África é parte central desse novo tabuleiro global." O impacto foi sísmico. O Banco Mundial, até então um dos maiores centros de influência econômica no continente africano, começou a registrar um clima de tensão crescente. Centenas de especialistas que atuavam em programas do banco em países africanos enviaram suas famílias de volta aos países de origem, temendo instabilidade. Em Nairobi, no Quênia, o escritório regional reforçou as medidas de segurança. Na Nigéria, funcionários começaram a tirar licenças de maneira coordenada. E na Etiópia, o centro regional suspendeu temporariamente suas atividades. Enquanto isso, em Wall Street, o efeito foi devastador. Fundos de investimento com forte presença em commodities e infraestrutura africana começaram a sofrer perdas colossais. A volatilidade dos mercados atingiu níveis alarmantes. O preço do ouro disparou, alcançando recordes históricos, como se os investidores estivessem correndo para se proteger diante de uma nova era de incertezas e mudanças geopolíticas. Especialistas de finanças internacionais passaram a utilizar um novo termo para descrever esse turbilhão: efeito Traoré. E o motivo era claro. A inteligência de Burkina Faso havia acessado o computador pessoal de um ex-funcionário de alto escalão, conhecido como Morrison. Ali estavam guardadas mais de uma década de correspondência comprometedora. Os documentos revelavam como líderes africanos foram sistematicamente comprados, manipulados e ameaçados para seguir interesses externos. Planos de golpes de Estado, listas de assassinato de opositores e operações clandestinas estavam todos ali, minuciosamente descritos e organizados. Ibrahim Traoré decidiu então enviar esse dossiê explosivo diretamente ao Tribunal Penal Internacional. O impacto foi imediato. A diáspora africana na Europa, especialmente na França, organizou protestos históricos. Em Paris, dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas, empunhando faixas com os dizeres: "Nous sommes Traoré." Nós somos Traoré. Em Lyon, estudantes de Burkina Faso organizaram vigílias diante do consulado. Nos bairros africanos de Marsella, houve celebrações públicas, tambores rufaram nas praças
e músicas tradicionais ecoaram entre os edifícios. Até mesmo no Congresso dos Estados Unidos surgiram manifestações de apoio. Alexandria Ocasio-Cortez, um dos principais nomes do setor progressista, declarou: "O Banco Mundial precisa de uma reforma profunda. O que está acontecendo na África é um grito por justiça." Bernie Sanders não hesitou. "Compreendo a luta justa dos povos africanos." Já o republicano Rand Paul, embora vindo de uma perspectiva diferente, reforçou: "Precisamos reavaliar como e por que fornecemos auxílios internacionais. O momento exige responsabilidade." Na Turquia, o governo manteve uma posição diplomática e ponderada. Mas o povo não escondeu sua empolgação. Nas redes sociais, usuários turcos exaltaram Ibrahim Traoré como um símbolo de resistência e dignidade. Debates começaram a surgir. Será que a Turquia, com seus laços históricos com a África, deveria assumir um papel mais ativo nessa nova fase continental? A possibilidade de uma aliança afro-euroasiática deixou analistas em alerta. Enquanto isso, no Oriente, países como Japão e Coreia do Sul optaram pelo silêncio institucional. No entanto, seus principais especialistas em política africana se pronunciaram de forma incisiva. O professor Yamamoto, da Universidade de Tóquio, afirmou: "Estamos assistindo ao nascimento de um verdadeiro renascimento africano." Já o Dr. An Park, de Seul, foi além. "Este pode ser o prenúncio de uma nova ordem mundial, onde o Sul global finalmente se levanta." No chão de Burkina Faso, o sentimento era de vitória inabalável. O exército do país demonstrava um apoio absoluto ao jovem presidente. Em declarações públicas, generais afirmaram: "Estamos orgulhosos do nosso jovem líder. Ele está reescrevendo o destino de nossa pátria." Aviões militares realizaram voos comemorativos nos céus, traçando símbolos da revolução no ar. O povo foi às ruas não apenas para festejar, mas para se declarar ao lado do exército e de Traoré. É impossível negar: a África jamais será a mesma. Uma nova geração de líderes já se inspira no exemplo de Traoré. Eles não querem mais intermediários, não querem mais exploração disfarçada de ajuda internacional. Eles querem autonomia, querem soberania e querem prosperidade, não como um favor, mas como um direito.